Bom, a presente videoaula tem como objetivo traçar alguns elementos com relação ao fluxograma de atribuições. Tal instrumento, o fluxograma, vai ficar disponibilizado nos arquivos centrais, mas para que a gente tenha uma noção geral do que seria esse instrumento. O fluxograma ele tem como objetivo mostrar ou demonstrar a forma e os responsáveis pelo andamento do processo ou do procedimento administrativo. Então eu coloquei aqui alguns elementos que eu quero que os colaboradores tenham consciência com relação ao processo administrativo. Basicamente nós temos no escritório 4 categorias de colaboradores: colaborador advogado, colaborador estagiário, colaborador administrativo, coordenador ou supervisor. Então a ideia do fluxograma é mostrar o ato, a responsabilidade e a sequência de procedimentos que devem ser tomados para o cumprimento dessa responsabilidade. Vai ser importante a noção geral do fluxograma para que o colaborador tenha ideia de como lançar um agendamento dentro do processo administrativo do cliente. Então, o mais complexo, o fluxograma mais complexo é o primeiro que eu vou abordar, diz respeito a prazo. Então, o prazo deve ser identificado pelo colaborador. Isso ele pode vir através de qualquer instrumento, como por exemplo da leitura do diário oficial eletrônico. E aí o primeiro passo é dado pelo colaborador advogado, estagiário ou administrativo. Então ele vai identificar o prazo e remeter esse prazo para o colaborador supervisor, de modo que ele possa distribuir esse prazo para o colaborador executor, ou seja, aquele que vai executar o prazo. Então, identificado o prazo, então vamos dar um exemplo de pendência. Identificada a pendência, vai ser direcionada para o responsável pela pendência. O responsável pela pendência vai direcionar aquele que vai satisfazer a pendência, ou seja, aquele que vai resolver a pendência. Esse que vai resolver a pendência pode cumpri-la, simplesmente, e aí o cumprimento vai voltar para o colaborador supervisor para que ele arquive, ou ele pode retornar para que o colaborador supervisor analise o que ele fez. Então, um exemplo claro, pendência. O colaborador, além de cumprir, além de arquivar, ele pode também retornar para o colaborador para que ele adeque algum elemento que faltou. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de petição inicial. Então, o cliente foi atendido por um colaborador advogado na petição inicial, abriu o colaborador advogado o prazo para que o supervisor possa distribuir essa petição inicial, para que alguém a faça. Então, o colaborador supervisor distribui a petição inicial para um outro colaborador advogado. Então, aqui ele vai ter um prazo para fazer a petição inicial, e ele pode fazer a petição inicial e ajuizar, e aí o colaborador supervisor arquivará o caso. Ele pode fazer a petição e remeter para a análise do colaborador supervisor, que pode retornar para o colaborador executor e ou arquivar ou determinar um novo prazo, por exemplo, para ajuizamento. Então aqui a gente tem um ato mais complexo, que seria o atendimento, seria o ajuizamento da petição. Há a possibilidade também no fluxograma do atendimento por chat. Então, fez o atendimento por chat no site, o cliente só quer informações, o colaborador ele vai remeter, o colaborador que atendeu vai remeter para o supervisor verifica, arquiva. Ou ele vai identificar que há uma pendência, e aí identificado que há uma pendência, ele vai estabelecer um prazo para que haja todo o sequenciamento que foi colocado com relação ao prazo. Do mesmo jeito, o atendimento por telefone, pode-se usar o mesmo raciocínio do atendimento por chat. O atendimento, o recebimento de documentos pelo cliente. Então, o cliente veio deixar documentos, o supervisor vai verificar que esses documentos não têm pendência, vai digitalizar e vai arquivar, ou ele vai determinar um encaminhamento como prazo. O atendimento presencial também, do mesmo jeito,
vai identificar a pendência, vai ver se tem ou não pendência. Se não tiver, arquiva. Se tiver, caminha com prazo. O atendimento da primeira vez, como já foi falado, vai ser analisado e vai distribuir com prazo. Atendimento por videoconferência, do mesmo jeito. Leitura do diário oficial, análise e distribuição com prazo. Intimações do sistema, análise e distribuição com prazo. A percepção também se repete na leitura do e-mail, só informações ou informações, identificação de pendência, e no relatório são feitos também pelos colaboradores, verificando a pendência e encaminhamento, e não tem pendência e arquivamento, com pendência, encaminhamento com prazo. Então, só para reforçar, é o mais complexo, a ideia do prazo, fluxograma do prazo inicial, é que a gente tenha distribuição para o cumprimento feita pelo coordenador. O colaborador que recebeu essa distribuição vai cumprir ou retornar para análise, tem as duas possibilidades. Se ele cumprir, o colaborador supervisor pode arquivar ou retornar para um cumprimento, ou seja, um novo cumprimento, porque faltou um detalhe, porque tem que ser feito novamente, porque tem que ser refeito, e aí ele vai voltar para o colaborador e retornar, a possibilidade de retornar de novo para o supervisor e esse ciclo ficar sendo feito. Então, essa é a ideia do fluxograma, que a gente tenha uma sequência de atos, possa acompanhar essas movimentações do processo administrativo. Só para reforçar, todo ato, né, desenvolvido aqui no fluxograma tem um responsável, tem o supervisor, tem o executor e novamente volta para o supervisor para que ele possa arquivar ou retornar para análise. Então, sempre importante a gente ter essa consciência da execução e supervisão dos atos administrativos, ok? São as breves considerações com relação ao fluxograma do processo administrativo aqui no escritório.